um mundo onde monstros fundam uma nação, onde um slime vira líder político, militar e diplomático, e ainda assim luta todos os dias para manter a paz entre espécies diferentes. Parece um anime genérico, né? Mas por trás de todo esse carisma, existe uma das construções políticas mais inteligentes e perigosas já vista nos animes modernos. Hoje, nós vamos entender um pouco a visão política de Rimuru Tempest, o slime messiânico que decide fundar um estado a partir do zero e acaba se tornando praticamente um deus. Bom, galera, então vamos para mais uma análise de visão política. Lembrando que já temos 2 vídeos aqui sobre o tema. Primeiro sobre a visão política dos vilões de Avatar e também de Dutch Wonderland. Eu vou deixar aqui no card que vai aparecer no canto e dar uma conferida aí no canal, que eu vou fazer uma playlist completa sobre a visão política dos personagens de anime, beleza? Se você curte esses animes que misturam, né, análise de personagem, filosofia, política, um roteiro bem legal, deixa o like, se inscreve aí no canal e ativa o sininho porque tem muita coisa vindo por aí, beleza? Então, no vídeo anterior, como eu falei, já falamos sobre Dutch Wonderland, que foi puxado um pouco mais para o libertarianismo, e hoje nós vamos dar um salto para o mundo dos animes aí para entender como um simples funcionário japonês reencarnado em um slime se transformou no fundador de uma civilização e, podemos dizer, até um ditador benevolente, por assim dizer. E sim, eu estou falando do Rimuru Tempest. Então, para entender a visão política do Rimuru, a gente precisa entender primeiro quem ele era, como que ele pensava, em que cenário ele estava inserido e como o poder foi moldando essa visão ao longo do tempo. Tá bom? Então vamos lá então. Então Satoru Mikami tinha 37 anos, era um cara solitário de Tóquio, sem grandes ambições, ele levava uma vida comum, sem grandes emoções, até que um evento inesperado acaba tirando sua vida, né? A tentativa de salvar um colega de trabalho, o cara ia esfaquear um colega de trabalho dele, ele salvou a vida desse cara e acabou morrendo, até que reencarnou como um slime, um típico isekai, que quem está inscrito aqui no canal já sabe como funciona. Mas o que acontece depois é uma coisa muito interessante, ele acorda num mundo novo, sem nenhum tipo de corpo, sem rosto, sem voz, e ainda assim com uma mente aguçada e uma habilidade natural, né, que é chamada de grande sábio, que o transforma em um dos seres mais inteligentes e adaptáveis daquele universo. Ele não tem força política, não tem exército, não tem aliados, não tem nada. Mas ele tem alguma coisa muito raro, né, muito rara naquele mundo, que é a empatia e a visão estratégica de um bom líder. Com o tempo, Rimuru começa a conquistar a confiança dos monstros ao seu redor, como os globinoides, os ogros, os lobos, todos marginalizados, caçados por humanos, sem lar, sem direitos, e é aqui que a visão política do Rimuru começa a nascer. Tá? Lembrando que na vida anterior dele, ele era simplesmente um trabalhador no ramo de construção civil e que ele simplesmente vivia a vida do jeito que a vida levava a ele, e foi exatamente nesse novo mundo que ele começa a ter mais essa questão política. Então ele decide criar uma nação inclusiva, onde os monstros possam viver em paz, com direitos, estrutura e desenvolvimento. E o nome da nação, Tempest. Né? E aqui que a gente começa a perceber uma coisa, o Rimuru, ele não quer só sobreviver, ele quer organizar toda uma sociedade. E isso exige muita coisa, isso exige leis, sistema de produção, diplomacia, defesa militar, né? É importante também, as nações não vão simplesmente aceitar que você pegou um território e começou a construir cidade ali, então é importante ter uma defesa militar. Então assim, a gente já consegue perceber aqui que ele não é um líder anarquista, ele é mais um estadista, né? Vamos colocar assim. Então a filosofia de Rimuru gira em torno de um ideal muito nobre. A paz duradoura só é possível quando há estrutura, justiça e igualdade. A palavra-chave aqui é estrutura. Ele constrói um governo funcional, organiza setores, distribui funções e, acima de tudo,
Ele respeita muito a diversidade entre as raças. Não é superioridade entre espécies em Tempest, né? Não existe isso, não existe uma espécie que é superior à outra. Ali é todo mundo igual e todo mundo contribui da forma que pode. Tanto um Goblin quanto um dragão ancestral, eles são tratados com dignidade. Então, realmente, assim, são cidadãos, são todos cidadãos, tá? Mas, assim, a gente precisa ter uma atenção que o Rímuro, ele não é um democrata liberal, tá? A liderança dele é centralizada. Ele consulta conselheiros? Consulta, mas a palavra final, a decisão final é sempre a dele. Isso nos leva a uma pergunta séria. Rímuro é um benevolente ou um ditador carismático? Né? Existe uma diferença nesse ponto, mas vamos avançar um pouquinho mais para a gente tentar responder essa pergunta. A virada vem quando a nação de Tempest é atacada. Né? Inocentes são mortos, crianças são massacradas, diplomatas são assassinados, e é aí que o Rímuro quebra. Deixa de lado a diplomacia e escolhe a vingança. O massacre contra o reino de Falmouth mostra um lado novo do personagem. O Rímuro, ele é capaz de matar milhares de pessoas em nome da justiça. Para salvar sua nação, ele sacrifica vidas, manipula informação e até realiza um ritual proibido para se tornar o Rei Demônio, que é um ritual horrível, se a gente for pensar de forma pragmática assim. É um ritual realmente muito sombrio para uma pessoa que, em teoria, deveria ser alguém benevolente. Então, assim, nesse ponto, a gente já não está mais falando só de política, né? A gente está falando de moralidade e de poder absoluto. Então, quem seria o Rímuro na escala política, se a gente for analisar bem? Eu posso dizer assim, ele seria mais um progressista pragmático. Ele cria um Estado diverso, moderno e justo. Mas ele também é um autocrata benevolente. Ele governa sozinho, mas com bem comum em mente. Ele não é um cara maligno, assim, né? Ele realmente tem intenções puras, intenções do bem, né? Por assim dizer. Então, assim, quando é necessário, ele consegue agir como um ditador implacável, como ele fez lá com os orcs, né? Que atacaram a nação de Tempest, né? Ele elimina qualquer ameaça à sua nação e, assim, é muito difícil classificar ele numa questão política, porque, assim, ele é uma figura híbrida, ele mistura o idealismo de um herói com a frieza de um estrategista político. Ele ama a paz, mas está disposto a matar por essa paz. Então, assim, ele é uma fusão muito assim, muito difícil da gente classificar e colocar numa régua política. Mas vamos avançar um pouquinho mais aqui para a gente tentar entender. Tá assim, ó, o Rímuro, na minha opinião, ele talvez seja um reflexo da política moderna. Ele é um líder que tenta equilibrar inclusão, diplomacia e poder, mas que também é forçado a tomar decisões sombrias quando o mundo exige. Ele nos mostra que o caminho do bem nem sempre é limpo, e que às vezes, para proteger inocentes, é preciso carregar o peso da culpa. Rímuro é a prova de que até o mais puro dos heróis pode ser corrompido, não pelo mal, e é aqui que entra a genialidade desse personagem. O Rímuro, quando a gente fala que o Rímuro se corrompe, ele não se corrompe para virar uma pessoa má, entendeu? Ele continua sendo uma pessoa bem, mas ele se corrompe pela responsabilidade de manter a paz. Vamos entender melhor. O Rímuro, lá atrás, tá? Antes dele reencarnar, ele sempre foi um cara do bem, mas eu duvido que ele já, em algum momento da vida dele, ele pensou em tirar a vida de alguém. Pelo contrário, ele se atira na frente do amigo dele para salvar uma vida. Mas devido à responsabilidade que ele começou a carregar nesse novo mundo, de ter pessoas, de ter vidas sobre a responsabilidade dele, ele corrompeu esse ideal. Então, assim, agora ele realmente mata, né, as pessoas por um bem maior, ou seja, ele começa a acreditar que talvez alguns fins possam sim justificar os meios pelo qual ele age. Então, repetindo aqui, o Rímuro, ele é a prova de que até o mais puro dos heróis pode ser corrompido, não pelo mal, mas sim pela responsabilidade.
Eu posso dizer que o Rímoro, ele é uma fusão muito rara, tá bom? Ele é um liberal humanista, mas ele também tem traços tecnocráticos e diplomáticos. Vamos dar uma destrinchada nisso aí. Primeiro, ele é um liberal humanista sim, tá? Ele acredita em liberdade individual, diversidade cultural, ele acredita na coexistência pacífica entre diferentes raças e espécies. Ele defende direitos iguais para todos, sejam monstros, sejam humanos, elfos, dragões ancestrais, reis demônios, enfim. Em diversas ocasiões, inclusive, ele protege minorias e acolhe aqueles que estão mais marginalizados, como os goblins, os ogros, por exemplo, dando para eles voz, território, dignidade. Isso reflete uma visão liberal no sentido clássico mesmo da coisa, tá? Valorização da vida, liberdade e igualdade de oportunidades. Segundo, ele é um tecnocrata estratégico. Ele não toma decisões com base apenas em ideologias e emoções. Ele monta um Estado altamente organizado, com infraestrutura, moeda própria, comércio exterior e educação. Tudo baseado em eficiência e competência técnica. Ele escolhe líderes e ministros com base em suas habilidades, não em linhagens ou títulos, por exemplo. Isso remete à tecnocracia, tá? Onde o saber técnico orienta a governança, e não apenas uma linhagem de sangue nobre, entende? Em terceiro, ele é um diplomata pragmático, né? Então, assim, ele, como eu falei, ele é uma fusão muito, muito louca, assim, na questão política, o que torna ele um personagem, assim, politicamente muito bacana de se analisar. Por que ele é um diplomata pragmático? Porque ele usa a diplomacia como a sua arma mais poderosa. Você pode ver, o Rímoro, ele... Assim, a gente pode dizer, pensa no anime, você assistiu esse anime, pensa na seguinte forma: o Rímoro, ele só agiu com violência quando atacaram a nação dele. Ele nunca partiu dele uma guerra, né? Ele é um cara que basicamente só se defende. E aí sim, na defesa da terra dele, ele faz o que for preciso. Ele dizima pessoas, ele mata vilões, ele faz rituais sinistros para virar rei demônio, mas assim, nunca parte dele a guerra, entende? Então por que ele é um diplomata pragmático? Ele não impõe a paz pela guerra, né, como eu já falei aqui, mas pela negociação. Na sua visão política inclui a criação de alianças, como ele fez lá com o Rei dos Anões, tratados comerciais e coalizões interestaduais, como ele fez com os humanos, sempre priorizando a estabilidade e o desenvolvimento mútuo, ou seja, ele troca muito, né, esse aprendizado tecnológico com outras nações, e isso meio que acaba afastando ele de ideologias totalitárias ou militaristas também, apesar dele ser o único cara no poder. E aí entra o quarto ponto, né, que ele também tem essa tendência centralizadora. Então vamos recapitular aqui. Ele é um liberal humanista, um tecnocrata estratégico e ele é um diplomata pragmático, porém com tendências centralizadoras, tá? Principalmente após a ascensão demoníaca. Tá? Após se tornar o Lorde Demônio, o Rímoro passa a centralizar mais o poder, embora, assim, na minha visão, ele continua sendo justo, tá? Com a nação dele, com as pessoas dele, ele não virou um anti-herói, por assim dizer, né? Ele faz uso da força para proteger a nação dele, como eu já falei aqui, né? Inclusive autorizando mortes em massa quando necessário, né? O massacre de Falmouth, como eu já citei aqui. Mas isso indica que, embora idealista, ele está disposto a sacrificar ideais em nome da segurança coletiva. Ou seja, ele prioriza o coletivo, o que torna um governo assim híbrido entre o idealismo e o realismo político. Tá? Então, assim, o Rímoro Tempest é um cara bem complexo e bem difícil de se encaixar em apenas uma régua política, tá bom? Mas, assim, eu acredito, na minha opinião, que ele pegou o melhor de cada um, tá? Então, recapitulando, é um liberal humanista, tecnocrata estratégico, diplomata pragmático e com tendência centralizadora. Para mim, ele pegou o melhor do que cada sistema político tem a oferecer e juntou e criou um sistema próprio, tá? E para mim, essa é a visão política do Rímoro Tempest, um cara que realmente, através da liderança forte e inspiradora, conseguiu criar uma nação igualitária, justa, para
para todos aqueles que antes viviam marginalizados, e ao mesmo tempo ele sempre escolhe a diplomacia ao invés da guerra, mas quando a guerra chega até ele vai fazer o que for preciso para proteger a sua nação e as pessoas daquela nação. Ou seja, o Rimuru realmente enxerga aquelas pessoas como a sua própria família, tá bom? E é por isso que no começo do vídeo eu falei que ele é o slime messiânico, ele age como um messias daquele mundo, um cara que praticamente, vamos dizer assim, que não teria defeitos, né? Lógico que ele tem, mas assim, não a ponto de diminuir ele como líder ou como um governante justo. Mas aí, o que você acha do Rimuru? Eu queria saber a sua opinião, se você concorda comigo, se você acha que é um pouquinho diferente. Ele é só um governante justo tentando proteger o seu povo, ou já passou dos limites e virou um tirano disfarçado de um cara bonzinho? Deixa aqui nos comentários, eu quero ouvir o que você pensa sobre isso. E claro, já aproveita, se inscreve aqui no canal para não perder os próximos vídeos, vem muito mais por aí, inclusive um que vai analisar ninguém mais e ninguém menos que Eren Yeager e a sua revolução sangrenta em Attack on Titan. E já tá aparecendo um vídeo aqui na tela agora, eu tenho certeza que você vai gostar, tá bom? Curte lá, clica e bora continuar nossa conversa. Valeu demais por assistir até o final, a gente se vê no próximo vídeo, até mais e lembre-se, às vezes, até mesmo um slime pode salvar o mundo. Um grande abraço, tchau, tchau.